Eu tenho alguns highlights que eu marquei aqui, tá? Que eu vou citar pra vocês. Tem uma parte logo no início, que ela. Porque o título do livro é aquele que eu falei pra vocês. É Como Sair com Homens Quando Você Odeia Homens. Então, é uma dialética, e ela fala assim, ó. Ela se pergunta, você realmente odeia todos os homens? Porque as pessoas perguntam isso a ela, né? E ela responde, não. Alguns dos meus melhores amigos são homens. Tenho e amo muito familiares do sexo masculino. Todos os meus irmãos são garotos e parece que eu tenho uma quantidade absurda dele, que são 5. E olha só, eu marquei esse highlight aqui. E claro, existem homens que beijei e com os quais me importei. Ou que estou doida pra beijar e estou a me importar com eles. De modo geral, ainda me lembro com carinho de cada um por quem fiquei. E com quem me envolvi romanticamente. São homens engraçados e atraentes. Atraentes. Alguns são muito gentis, mas vários são gatos. Tá? Então, assim, marquem isso daí. Ela enfatizou 2 vezes, isso na introdução, tá? Ela enfatizou 2 vezes a questão estética, da aparência dos caras. E eu percebi muitas vezes que ela cita que há uma pré-determinação social da aparência, sabe? Aquela normativa de que você deve ser aparente, a mulher deve ter uma aparência ali do padrão hollywoodiano para poder ser atraente. E logo ela já aproveita dessa estética que ela cita aqui. Então, assim, ela é superficial. Vamos lá. Parafraseando a. Opa, cliquei aqui. Cara, lendo Kindle aqui é meio chatinho. Parafraseando a Aí tem que mudar a página daí. Sufragistas em Mary Poppins. Olha só. Apesar de adorar homens enquanto indivíduos, acredito que, como grupo, eles estão sistematicamente oprimindo as mulheres. Então, assim, o grupo masculino é errado. O grupo do macho, do que é másculo, está errado, está acabado. Ele não tem voz, ele não tem razão. Então, qual a conclusão disso? De que o homem bom, o homem aceitável é a exceção. Entendeu? É a exceção. Vamos lá. E tem uma parte que ela fala assim, ó. Não vou sentar aqui e provar a existência do patriarcado pra você. Olha só que interessante isso. Não vou sentar aqui e provar a existência do patriarcado pra você. Como meu crush do ensino médio certa vez me pediu, exigindo que eu citasse dados estatísticos que fosse menos emocional. Porque dados estatísticos não significam nada, gente. Entendeu? Não significam nada. Não faz sentido. E é uma coisa masculina, né? A gente querer dados, querer números, querer coisas concretas ali. É tipo eu ter uma empresa e eu querer uma analytics ali para eu saber em ângulo 360 graus, obviamente, como que tá a minha empresa. Imagina, não posso. Eu simplesmente tenho que ver uma opinião externa sem números, né? Porque senão a minha empresa não vai dar certo. Não. Analytics para quê? BI para quê? Mas falaremos disso mais tarde. Sinceramente, olha só como que ela... Porque ela fala assim, eu não vou dar provas à existência do patriarcado. Eu não vou dar provas. Por quê? Ela cita. Não é responsabilidade do oprimido sempre reiterar os detalhes da sua opressão ao opressor. Então ela já categoriza esse ex-crush dela do ensino médio como um opressor. Entendeu? Então é um ad hominem muito fácil. Então qualquer pessoa que eu tenho entre em contradição, eu falo, pô, você tá me oprimindo. Entendeu? É um argumento de fuga muito barato. Porque eu acho isso muito vitimista, sim. Porque eu poderia virar e falar, isso e aquilo. Porque se eu já estou me dando ao trabalho de falar com essa pessoa, explicar o meu ponto de vista, eu vou deixar isso pela metade, é muito fácil eu virar e usar um argumento de fuga desse. Eu não vou explicar pro opressor a sua opressão. Então, assim, esse é o nível do livro que eu tô lendo, tá, gente? Você está descobrindo que quase todos os homens que você conhece encaixam em algum lugar na escala que vai do bizarro ao criminoso sexual. Eu juro por Deus que isso aqui tá no livro, gente. Eu juro por Deus. Você está descobrindo que quase todos os homens que você conhece se encaixam em algum lugar da escala que vai do bizarro ao criminoso sexual. Quase todos os homens. É aquele negócio, né? Todo homem é um estuprador em potencial e ela deixa isso de maneira literal e literária aqui pra gente, tá? Então, o que isso daqui cria? Isso daqui cria pseudo-intelectuais que têm a liberdade e o alvará social para chamar a gente de, sei lá, no mínimo um pervertido, doente sexual. Beleza? E é aquele negócio. Você é um grupo, você é homem. Nós aqui somos um grupo, certo? Agora, cabe a você, como um indivíduo, provar que você é um santo, tá? É isso. Caso contrário, você faz parte desse grupo. O ônus agora da defesa é de provar que você não é um monstro, porque você já é categorizado como um monstro por ter nascido com um pênis. Tá? É isso. Vamos lá então, vamos continuar. Eu já falei essa parte. Uma pausa para especificar a quem me dirijo quando falo homens. Ela colocou aspas. Você sabe por quê, né? Porque ela quer dizer que, por exemplo, essas pessoas que ela cita
Os caras que são os monstros, que é a sua maioria, que é o grupo, não são nem homens, entendeu? Aquele shame, você é um garoto, entendeu? Então, vamos lá. Na maioria... e é aquele padrão, hein? Que ela tá... Olha só, tem mais. Na maioria dos casos, falo de homens brancos, héteros, cis e saudáveis. Falo de homens que tiveram todos os privilégios do mundo e nem se dão conta disso. Então a gente já sabe que é uma propaganda esquerdista escancarada, né? Porque além de ter nascido, por exemplo, o cara nasceu branco, que eles falam cis, né? Que é o hétero, aquele padrão normativo americano, né? Então, assim, você já automaticamente é um criminoso, já é um crime, tá? E citando que eu pesquisei, gente, uma foto dela, eu imaginava uma mulher até atraente, sabe? Mas quando eu pesquisei o nome da autora, eu fui lá, dei um Google, ela é baixinha, branca, não é gorda nem magra, sabe? Ela tipo, é reta, sabe? É um Bob Esponja. E ela não. É uma nota 5. Uma nota 5, certo? E, gente, ela coleciona. Ela mesma fala no livro que ela coleciona homens. Tá? Ela coleciona homens. Eu tô pulando muitas partes, tá? Eu tô lendo só o que eu marquei os highlights, mas eu tô lendo um pouco antes pra vocês conseguirem entender todo o contexto, né? Vamos lá. Mas também devo dizer o seguinte: sou uma mulher branca, hétero, cis, saudável e com formação superior. Ou seja, também extremamente privilegiada. O que não quer dizer que esteja imune às coisas como privilégio masculino. Então, assim, o homem ainda tá um pouco acima dos privilégios dela. Apesar dela ter dinheiro, ser branca, ter todos os benefícios ali da raça dela, né? Ela ainda fala assim, não, mas eu ainda tô abaixo do homem. Olha só, discriminação de gênero e caras gatos me manipulando por mensagem com nível de eficácia que beira a experimentação psicológica. Então, vou repetir. Discriminação do gênero de caras gatos. Ela fala isso, caras gatos. Tá? Aí, então, ela falou assim, ó. Discriminação de gênero e caras gatos me manipulando por mensagem com nível de eficácia que beira a experimentação psicológica. Ou seja, ela cai. Ela cai. Ela assume aqui que cai e ela deixa claro que são homens gatos. Então, assim, a gente tá lidando com a geração nova, tá? De feministas. Tá? A gente não tá lidando com aquelas mais velhas, as professoras de faculdade. Já é a criação, a cria. E o que vai acontecer? Daqui a alguns anos, os boomers vão estar no cemitério. Acabou, gente. As coisas vão piorar. O que segura a onda, o que chega a o que não chega a um colapso total é justamente as pessoas que, até que têm uma visão mais esquerdista da coisa, tem uma visão mais menos progressista, por mais que seja um pouco, é um cara mais sensato. Mas isso daqui já é o extremo. Entendeu? Você jogar todos os homens brancos, cis, né? Eles gostam de falar cis. Que são monstros possíveis. Cara, isso daqui tá na Amazon, tá? Todos os homens brancos, todos os homens, não, nessa parte ela nem fala só os brancos, mas todos os homens têm uma possível psicopatia sexual. Cara, se isso daqui não for um tapa na sua cara, pra você nunca mais manginar pra mulher nenhuma, pra você nunca mais fazer favor de graça, pra você parar de ficar, sabe, olhando pra mulher na rua, pra você parar de ficar criando uma vagina como um deus ali, sabe, um semideus que é um ser divino. Gente, olha isso daqui. Vocês, pra elas, nós, pra elas, somos isso aqui, ó, psicopatas sexuais. E o que convém pra elas. E vai ter uma parte bem interessante aqui que ela vai provar, ela vai falar que o casamento era apenas interesse. E agora que as mulheres têm liberdade financeira, pra que casar? Então, assim, ela se questiona o que é amor? O que é amor? Eu não sei o que é amor, eu queria que tivesse amor, etc. Mas aí ela vira e fala assim, mas o homem... Aliás, a mulher antigamente, ela se casava, ela tinha que criar os filhos, ser dona de casa, mas hoje em dia isso não acontece tanto, porque a mulher tem já a sua liberdade, ela tem a sua vida, ela tem as suas condições financeiras, ela pode pegar o seu dinheiro e gastar com bolsas e sapatos o quanto quiser, ela tem o seu próprio cartão de crédito. Cara, um livro feminista virar e falar isso quer dizer que o homem é visto até pelas feministas como uma carteira ambulante, um cartão de crédito ambulante, tá, gente? Tomem cuidado, de coração. Tá errado isso aqui. Não, é sério que isso aqui é aceitável? E graças aos céus existem vocês para poder virar e falar isso aí mesmo, tá errado. Porque senão, nós somos seres coletivos, por mais que exista um lobo solitário em cada um de nós somos seres coletivistas, sabe? E o fato da gente estar nesse mundo dessa forma, cara, a gente deu sorte e azar, tá? Mas eu ainda acho que a gente pode ter dado uma sorte ali, porque existem muitos recursos que a gente pode se virar agora, sabe? Eu não sei como vai ser daqui 20 anos. É igual eu te falei, os boomers já vão estar mortos. O que segura a onda de um pouco de moralidade no mundo são eles. E eles vão estar mortos. Então, assim, nós que temos esse tipo de pensamento somos minoria. O mainstream, o normal, o que é tradicional que eu digo não da ideia conservadora, óbvio, sabe? Mas o que é tradicional agora em ser é justamente o oposto do que era ser tradicional e conservador há, sei lá, 2 décadas atrás. Entende? Então, ela vira e fala isso. Presta atenção, gente.
Como as pessoas que enfrentam discriminação, mas que também desfrutam de muitos privilégios, temos a obrigação de usar o nosso privilégio para desmantelar nosso privilégio. Ou seja, vamos acabar com o nosso privilégio. Bom, ela usa alguns termos filosóficos antigos que são antítese de Kant, por exemplo, e ela fala assim, ó, eu tenho que pegar uma parte, porque eu ponho o highlight, mas eu tenho que puxar uma parte antes para vocês entenderem, para poder fazer sentido o contexto da leitura, certo? E tem o Christian Luiz perguntou assim, que privilégio nós brancos temos? Tô querendo descobrir. Olha só que interessante, mais pra frente ela vai fazer uma pergunta pra um cara que ela gostava no ensino médio, ela já é adulta, aí finalmente eles se encontraram anos depois. E ela vai falar, que virou feminista, que escreve artigos, etc. E ela vai falar sobre as questões dela ser feminista e dos privilégios das pessoas brancas, e principalmente dos homens. E esse cara que se relacionava com ela há muito tempo, esse amigo dela vira e fala assim, meu, você se tornou outra pessoa. Você não é a mesma pessoa que eu amava, que eu gostava. E isso vai abalar ela emocionalmente. Ela fala isso. Isso me abalou emocionalmente. Então, assim, e ela cita, ele falou isso porque. E aí ela entra no livro, depois que ela refletiu, ela faz uma reflexão a respeito dessa situação, ela vira e fala assim: ah, no livro, eu cito, aliás, ela fala assim: não, eu cito aqui que ele teve problemas financeiros, emocionais, não conseguiu seguir a carreira que ele queria. Obviamente, ele vai acusar qualquer situação de que esse privilégio branco não teve efeito sobre ele. Logo, é uma farsa. Ela cita isso. Então, assim, o cara se fudeu, ele na visão dela, ele fracassou, e ele já entrou em contradição com ela, usando ele mesmo como exemplo de que esse negócio de benefício por ser branco não significa nada, entendeu? Não significa nada. E o que eu achei mais interessante, ela não continua a história. E aí, fala. E aí, ele não teve os benefícios. Ele não se tornou um milionário, como todo homem branco, na sua utópica realidade, diz que é. Então vamos continuar. E ela já cita que são experiências de uma mulher pervertida, cheia de tesão, mas que também faz parte do patriarcado, da supremacia do patriarcado capitalista branco. Ela conseguiu falar patriarcado na mesma frase 2 vezes. Na mesma frase, sem ponto e sem vírgula. Tá? Cara, dá. Nossa, dá raiva, velho. Dá raiva. A gente ri, mas no fundo, assim, a gente sente um pouco de raiva, sabe? Disso daqui ser algo normal, disso daqui ser considerado uma espécie de literatura, de cultura, de um padrão a ser seguido, sabe? É o padrão a ser seguido. A Europa é isso daqui, ó. A Europa é isso daqui já. Bom, e por que eu falei do Roland Barthes e aquele meu ensaio sobre o Nier? Porque ela fala sobre a questão do comportamento, se os homens nascem bons ou ruins, certo? Então, vamos lá. É um livro sobre experiência amorosa, nesta era escorregadia no qual vivemos, em especial quando se é mulher atraída por homens que possuem todo esse poder estrutural sobre você e que ouviram por milênios que era ok tratar mulheres de modo degradante, consciente ou inconscientemente. Não se limita a homens bons versus homens maus, embora haja alguns monstros notórios. Todos os homens foram programados assim. Não nascem maus, e sim um sistema perverso. Só não me pareceu tão sonoro chamar esse livro. Aí ela fala sobre a questão por que ela escolheu esse nome do livro, né? Que o nome do livro é Como Sair com Homens que Você Odeia Quando Você Odeia Homens, alguma coisa assim. Então ela falou assim: eu pensei no primeiro nome do livro, né? Que é Como Sair com Homens quando eles nascem e sofrem lavagem cerebral por um sistema perverso que oprime absurdamente as mulheres. É isso daí. Entendeu? Ela falou: pô, não vai ficar bom, então vamos falar que a gente odeia homem. É melhor, mais simples. Que mal tem nisso falar que eu odeio homem? Nenhum, não vai dar nada, não vai dar ruim. Bom, mas o que eu achei interessante nessa parte é porque é o seguinte: todas as mulheres, então, são tratadas de modo degradante, certo? Então ela vira e fala assim, um livro sobre a experiência amorosa nessa escorregadia na qual nessa era escorregadia na qual vivemos. Em especial quando se é mulher atraída por homens que possuem todo o poder estrutural que vocês ouviram. Então, cara, ela tem o poder de barganha muito maior do que o homem. Todo mundo sabe disso, tá? Eu sei que já é um clichê falar isso, eu nem gosto de ficar falando disso, vocês sabem. Mas realidade tem que ser dita. Me fala que poder que você tem sobre a mulher. Você e agora, você como indivíduo. Eu tô falando para 170 pessoas que estão online aqui na live. Você como indivíduo, qual poder você tem agora para poder fazer com qualquer mulher que você queira? Obviamente elas não vão ter esse poder contra você porque você tá red pilado, tá? Agora, vamos analisar o seguinte. Elas têm poder sobre muitos betas, muitos blue pill. A qualquer momento, ela pode virar, abrir e fazer qualquer chantagem emocional que ela quiser, velho. Qualquer chantagem que ela quiser. Basta ela ter uma vagina. Tá? Ela vai ter janta, ela vai ter agora liberou, né, os bares, restaurantes, ela pode sair, eu tô vendo isso nas redes sociais. Se isso não é poder, me fala quando que um de nós a gente pode abrir, ou me leva pra jantar, me leva pra sair. E aí, cara? Cadê esse poder? Cadê esse poder?
O que é? O que é que elas buscam? É a supremacia? É óbvio que é. É óbvio que é a supremacia. Vocês vão ver no Instagram de vocês, no Facebook, nas redes sociais, postagens como em tom de brincadeira. Se é opinião masculina, tá errado. Com a foto do Freud de fundo. Eu vi isso hoje. Tá? Então, assim, eu acho que há uma contradição aqui. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Mas beleza. Vamos continuar. E o fato que eu tenho 27 anos, aí que ela fala a idade dela, né? 27 anos, e não sou casada, nem estou vivendo um relacionamento estável, diz mais sobre o nosso tempo do que sobre mim. E aí ela tá certa. Vocês não concordam com ela? Diz mais sobre o mundo, porque a maioria. Vamos parar pra pensar. Na era dos nossos avós, uma mulher de 27 anos já tinha quantos filhos? E isso eu tô falando, gente, com o mesmo marido, tá? Com o mesmo marido. Elas gostam de publicar algumas coisas na internet falando assim: não, eu tenho os meus relacionamentos, os meus contatos, mas na época da minha avó ela tinha 10 filhos, mas eram 10 filhos com o mesmo cara. Tá? Com o mesmo cara. O livro que ela escreveu, ela fala assim, ó, foi inspirado por um livro que adoro, que você deveria adorar também, que a Lorde, a cantora, tweetou. Então as referências dela são ótimas. Fragmento de um discurso amoroso, de Roland Barthes, que é um macho da espécie humana que amou outros machos da espécie humana. Tá? Vamos lá. Que expressa de modo fragmentário seus pensamentos, escrevendo também sobre literatura, filosofia e tudo mais relacionado. Eu me senti extremamente exposta a algumas passagens. Aí ela cita: ao mesmo tempo que se pergunta obsessivamente por que não é amado, o sujeito apaixonado vive na crença de que, na verdade, o objeto amado ama, mas não o diz. Então, tipo aquele negócio, isso que faz a atração feminina, né? Porque se você tá apaixonado e você entrega essas cartas na mesa ali, acabou, é GG, é fim, tá? Se você um dia voltar a Blue Pill e puder aproveitar alguma coisa do que eu falo aqui pra vocês, do que vocês adquiriram de qualquer outro produtor de conteúdo, é o seguinte: nunca assuma seus sentimentos, tá? Porque é GG, acabou. Então, se você for Blue Pilar, pelo menos leva isso de conselho, tá? Pô, o Lion falou esse lance aí, é verdade, entendeu? Já que eu vou me fuder, deixa eu me fuder menos. Sinceramente, sou péssimo em relacionamentos. Não brinca, cara. Não brinca. Quando a pessoa escreve um livro desse, eu imagino que ela já é mãe, que ela tem bons filhos, bem alimentados, um bom marido, um bom emprego, uma família tradicional, sabe? Aquelas que tinha na propaganda da Coca-Cola antiga, dos anos 80 para trás. Então, eu imaginava isso. Eu imaginava isso de você. Eu não imaginava uma feminista baixinha, quadrada, com cara de macho, não. Bom, vamos lá. Sinceramente, sou péssima em relacionamentos e todo homem me odeia tanto quanto eu odeio eles. Aí ela coloca entre parênteses aqui: eles me odeiam por motivos menos estruturais. Então, assim. Então, por mais que exista uma confissão do seu ódio, o dela é sempre justificável, certo? Porque o dela é bem estruturado, o dela é bem moldado, ela é uma. Como se diz? Uma intelectual, uma filósofa, entendeu? Então, assim, é isso. Eles me odeiam por motivos menos estruturais, porque homens são superficiais, são psicopatas sexuais. Entendeu? É isso, gente. Então não tenho conselhos a dar. Sério, na boa. Ela fala isso, tá? Não sou eu que tô falando, ela tá falando sério, na boa. A tradução foi feita por uma feminista de 15 anos. Não namorei nada no ensino médio e na universidade. Ó, a confissão. Jamais tive um namorado oficial. Pronto. Matamos a charada, gente. Ela nunca teve um namorado oficial. Nunca teve. E assim, eu não vou usar aquele. Sabe aquele shaming que as mulheres falam aqui, por exemplo, o fato de você não querer mais mulher é porque você não consegue pegar ninguém, você, etc e tal. Meu, ela é mulher, tem os benefícios, que ela fala que tem vários crushes, e mesmo assim nunca namorou, nunca teve um relacionamento sério. Então, esse argumento cai por terra. Cai por terra, gente. Acabou, saca? Então, aqui ela já não pode usar shaming, saca? E eu acho que ela não vai usar, mas que fique claro isso. O que me fez cogitar se havia algo de seriamente errado comigo. Mas hoje em dia eu estou mais para... Claro, é provável que haja algo de seriamente errado comigo, mas a deficiência de ferro no sangue me impede de agir. Além do mais, eu me amo de qualquer forma, e talvez isso tudo seja um conflito de gerações, no melhor estilo millennials. Não compram casa própria porque estamos muito ocupados comprando torrada de abacate e porque a economia está fodida.
Saio com caras, ó, aí ela fala, saio com caras casualmente, às vezes por longos períodos de tempo, mas sou péssima nisso também. Levei um pé na bunda em um metrô lotado recentemente. De modo geral, não dou a mínima indicação para atração por homens, até ficar claro que estão afim de mim. Então, assim, ela não dá mole. Os caras têm que dar os começos, mas você imagina, o cara vai dar os começos com a feminista. Você olha pra ela, você sabe que ela é feminista. Sabe aquela. É mais ou menos no. Porque ela cita o metrô aqui, né? É mais ou menos. Já viu aquele meme que tem gigante de uma mulher com os braços abertos, uma feminista feia, escrito assim, ó, beautiful. Beautiful, ambos os braços. Ela é muito cebosa, ela é muito feia. Se eu tiver comendo alguma coisa e eu lembrar daquela imagem, eu vomito na hora. Então, assim. Imagina, você não vai chegar numa dessa. E se você chegar, a probabilidade dela te chamar de opressor, de assediador e tal. Então, assim. É um desafio, hein? É um desafio. Fora isso, conselhos sobre namoro são chatos e não me interessam. E livros de autoajuda parecem bizarramente sexistas. Mulheres são estimuladas a achar soluções discretas e administráveis para situações diversas, enquanto homens têm a chance de escrever grandes compêndios filosóficos que não são grande ajuda para ninguém. Por exemplo, ela vai citar Platão, hein, gente? Ela vai citar Platão. Isso é onde eu queria chegar. Isso que eu queria falar com vocês. Senhores, se preparem. O Banquete de Platão traz a história da origem das almas gêmeas. No princípio, os seres humanos tinham duas caras. Não, essa parte de Platão, quando Platão cita, é interessante, porque é uma metáfora, é óbvio. Mas ela é burro inteligente, ela sabe que é uma metáfora, ela sabe que é como se fosse uma analogia, tá? De uma ideia metafísica, ela sabe disso. Ela não é tão burra, porém, ela faz-se a entender que é, para poder entrar no ponto, para poder chegar no ponto que ela quer chegar, transformando Platão num cara burro. Uma feminista de 27 anos. Tá bom. Então vamos lá. O Banquete de Platão traz a história da origem das almas gêmeas. Então ela vai citar sobre as almas gêmeas. Pessoal, se concentrem nessa parte, olha só. No princípio, os seres humanos tinham duas caras, 4 pernas e 4 braços. Então você vai imaginar a Shiva com 2 cabeças, beleza? E duas pernas a mais, 4 pernas, porque ela tinha só os braços. Bom, vamos lá. Além de força descomunal, e viviam por aí perfeitamente satisfeitos. Para impedir que esses humanos poderosos se sobrepujassem, os deuses os dividiram em 2. A partir de então, partes vagam pela terra procurando sua cara metade. Isso é, reticências, a coisa mais estúpida que já ouvi. Então ela tá falando que essa citação de Platão, que no caso é uma metáfora clara, quem conhece sabe, é a coisa mais estúpida que ela já ouviu. É falta de remédio. E olha só o que ela fala em seguida, gente. Olha só o que ela fala em seguida. Quero reivindicar o privilégio masculino. Imagina uma feminista com um braço levantado, com o dedo apontado pra cima, tá, gente? Quando eu ler isso aqui. É essa cena que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Quero reivindicar o privilégio masculino de não ser de ser de grande ajuda. Sério, por definição, provavelmente serei mais prestativa que Platão. Cara, que gênio, que gênio. Meu Deus. Isso é muita presunção, hein, gente? Mas a gente tá falando de uma mulher. Platão era só um homem, um sexista barato. Sabe? Quem foi Platão? Vamos lá. Quero reivindicar o privilégio masculino de não ser de grande ajuda. Sério. Por definição, provavelmente serei mais prestativa que Platão. Então ela é mais prestativa que Platão, senhores. Esse livro alinha tantas opiniões que, talvez, tenha capturado uma visão de mundo. Então considere uma obra de filosofia e acrescente, por favor, a sua emenda acadêmica. Então o que ela sugere? Ela sugere que você trate Platão como um ignorante e esse livro dela como uma referência acadêmica. Então caso você vá fazer um TCC, você vá fazer algum estudo, um trabalho, etc., ignore Platão e use esse livro como referência. E teve um amigo que falou aqui que essa interação é boa e refutar essas coisas é uma perda de tempo e tal. Cara, eu não acho uma perda de tempo. Porque além de ser muito interessante a gente ter a visão feminina da coisa, no caso, esse extremo, até como uma forma de defesa, sabe? Uma forma da gente conseguir entender como elas pensam. Eu sei o que eu vou falar, eu sei refutar, entendeu? Eu sei como a mente do seu inimigo funciona. É a mesma coisa de você ler a Arte da Guerra, entendeu? Você tem que manter os seus inimigos o mais próximo possível. Não adianta você ignorar. Se você tá numa rua escura e você vê 2 caras passando numa moto e você simplesmente ignorar, o que vai acontecer com você? Você vai morrer, você vai ser assaltado. Agora, se você conseguir correr, você conseguir se esconder, você conseguir pedir ajuda, entendeu? É mais ou menos isso que a gente tá fazendo. A gente tá se ajudando, a gente tá estudando, a gente tá evoluindo. Então, bom, é o meu ponto de vista, tá, gente? É o meu ponto de vista. Por isso que eu li esse livro. Ó, isso que é legal, entre aspas. Vamos lá, vou voltar aqui.
Mas também acho que as mulheres são criadas para pensar no amor o tempo todo. Cresci assistindo as melhores comédias românticas de Nora Ephron e lendo os melhores, deixa eu passar de página, romances com tramas casadoiras de Jane Austen. Histórias que o argumento central é o amor. Todo mundo é engraçado e os homens são meio péssimos. Obviamente ela tem que falar que o homem é ruim em alguma coisa. Se é num romance, numa comédia, ela vai falar que o homem é ruim naquilo. Então, estejam cientes de que toda sentença que tiver a palavra homem vai vir um adjetivo ad hominem em seguida. Prosseguindo. São meio péssimos. Mesmo quando são interpretados por Colin Firth, eu não sei quem que é, embora tenha levado alguns 10 bons anos antes que eu me desse conta de que homens não eram engraçados, que eles eram péssimos. Perceber que os homens são meio péssimos é um marco significativo no moderno despertar feminista. Eu não preciso dizer mais nada. Eu não preciso falar mais nada. Vamos lá. Próxima highlight. Outros fatores condicionantes para minha obsessão com o amor são revistas femininas, TV e filmes. Assisto bastante, afinal, trabalho como produtora de um programa noturno de entrevistas. Cada pessoa que me pergunta constantemente se há algum homem especial na minha vida, ela fala aqui, obviamente com sarcasmo, todos os homens são especiais, sua feminazi. Então, sinceramente, se já pensei sobre amor foi porque você me fez assim. Ela coloca em caixa alta, você me fez assim, sociedade. Tá? A sociedade fez ela ser assim, patriarcal e branca e cis, naquele padrão, sabe? As minhas reflexões sobre o tema são boas. Cheguei à conclusão de que falar sobre amor é o mesmo que discutir salários ou organizar sessões de tomada de consciência. Temos que debater nossas experiências a fim de descobrir o que é normal e, assim, identificar padrões opressivos e encontrar meios de combatê-los. Além disso, jamais entendo qualquer mensagem de qualquer homem que envia e necessito do poder cerebral coletivo das mulheres da Terra a fim de bolar uma resposta. Eu vou ler isso de novo. Além disso, jamais entendo qualquer mensagem, tá em caixa alta, de texto de qualquer homem que me envia. E necessito, caixa alta, do poder cerebral coletivo das mulheres da Terra a fim de bolar uma resposta. Ou seja, homens são burros, não conseguem nem elaborar uma mensagem compreensível para a mulher, certo? É isso que ela quer dizer. Não quer dizer que ela não consegue interpretar um texto e... Enfim, ela quer dizer que homem é um monte de macaco que fica tacando bosta no ventilador, é isso. Essa parte que é interessante e construir o raciocínio nosso aqui, olha só. Eu vou ler uma parte grande que antecede. Já de TV de longa... Então vamos lá. Não existe muitos modelos de romances alegres não neuróticos na cultura pop, pelo menos que eu me lembre, porque imagino que não seria estimulante para o enredo de um livro ou de uma série de TV de longa-metragem que não fosse assim. Sem histórias ou exemplos do quais tenha que recorrer a essa mentalidade, num passe de mágica se infiltrar no nosso cérebro. Então, como podemos encontrar um fantástico, adorável e divertido lado do romance com o qual, em teoria, estamos tão obcecadas? Aí ela fala aqui, ó, honestamente, não faço ideia. É provável, eu acho, que tem a ver com alguma merda zen, como viver cada singelo momento como se o cérebro e o coração abarcassem toda a Terra e, ao mesmo tempo, fossem menor, mais denso, um átomo na existência. E cada quark nesse átomo estivesse amando a experiência. Então, assim, ela tenta ser filosófica aqui, sabe? Ela tenta ser shakespeariana, mas falha miseravelmente. Recapitulando, pelo que aprendi a ler todas aquelas entrevistas de celebridades, é provável que isso se chame mindfulness. Mindfulness. Ou seja, atenção plena. Sei que é um conselho tão prosaico que chega a ser frustrante, como quando a revista Women's Health, que chegava na minha casa chegava em casa todo mês, embora eu não tenha assinado, alegou que cólicas menstruais podiam ser curadas com exercícios. É aqui que fica interessante, olha só. A revista Women's Health falava que cólicas menstruais podiam ser curadas com exercícios. Olha, agora vai vir um lado feminista gordinha que ela assume, olha só. Ela fala assim, ó, imagino que seja algo óbvio cientificamente comprovado, então ela assume que é verdade. Beleza, cientificamente comprovado. Todo mundo sabe que se eu fizer academia, eu vou ficar mais saudável. Se eu treinar, se eu cuidar do meu corpo, da minha alimentação, consequentemente eu vou ser um cara mais saudável. Olha só que legal. Ela fala, mas já levou imagino que seja algo cientificamente comprovado, mas já levou em consideração que prefiro pegar uma faca enorme, cortar fora o meu útero e vestir uma roupa do que vestir uma roupa de academia? Eu vou ler mais uma vez. Na revista Women's Health, que chegava na minha casa todo mês, embora jamais tenha assinado, alegou que cólicas menstruais podiam ser curadas com exercícios. Imagino que seja algo óbvio e cientificamente comprovado. Mas já levou em consideração que prefiro pegar uma faca enorme e cortar fora o meu útero do que vestir uma roupa de academia? É falta de remédio. Infelizmente, parece que a melhor maneira de encontrar alegria no romance é estar sempre atenta, vivenciar e desejar alegria em cada aspecto da vida. Se não tem um modelo de relacionamento feliz e saudável a seguir, deve viver um momento basicamente a criá-lo, você mesmo, ao longo do caminho. Extremamente difícil, eu sei. Não, velho, não é difícil. Não é difícil você, sei lá, cuidar do seu corpo, você estudar,
você ser uma pessoa legal, você ser uma pessoa fiel, não é tão difícil assim. Eu acho que não. Mas vamos lá. O objetivo principal das narrativas é justamente eliminar a necessidade de se inventar um novo comportamento humano a cada geração. Mas lembrem-se dos Neandertais. Eles eram bem mais idiotas do que você. É porque eu virei de página aqui. Então, assim, os pensamentos dela são mais evoluídos, entendeu? Então esses padrões que ela segue são de pessoas mais evoluídas. É isso que ela quer deixar claro. Ela usou um ponto de exagero, né? Que ela citou os Neandertais. Então, ó, se ela tem esse ponto de vista, ela é mais inteligente. Então, se ela não segue aqueles padrões que ela considera os conservadores, aquele padrão de, sabe, estética e etc., como um patriarcado opressor antigo, quase neandertalesco. Não sei se existe essa palavra, provavelmente não. Vou falar neandertal para não passar vergonha. Olha só, aquele papinho agora de feminista gordinha, olha só. E outra razão pela qual namorar me parece obrigatório se deve ao meu desejo de transformar romance em arte. Fui criada por uma mãe que tinha, tipo, 4 fitas VHS ao todo, das quais 3 eram Harry e Sally, feitos um para o outro, razão e sensibilidade e a mensagem para você. Bom, não é exagero dizer que vi esses filmes um total de 100 vezes, das quais pelo menos 10% foram com carinhas numa tentativa de flerte. Então, ela tá citando que as mulheres têm muito mais envolvimento com filmes, na cultura pop em geral, com coisas de romance, né? Cara, e isso vai uma coisa que não é obrigatória, tá? Até porque o homem ele é muito mais fissurado em ficção científica, o homem gosta de coisas mais profundas ali, matematicamente falando, cientificamente falando, mulheres emocionalmente, sabe? Então, assim, qual ela vai se ligar mais? Se a mãe dela tinha essas fitas VHS, engraçado que eu não vejo ela citar o pai, então, senhores, más notícias. Enfim, é isso. Vou continuar aqui. Eu tô me sentindo. Qual que é o nome daquele cara que faz Deus no Todo-Poderoso? Puta, Morgan Freeman. Eu tô me sentindo Morgan Freeman, porque ele faz leitura de livro lá nos Estados Unidos. Morgan Freeman, isso aí. Vamos lá. Mas é essencial não encarar o romance como uma tarefa obrigatória que você precisa cumprir para avançar até o último nível. O que é complicado. Olha só, olha só. O que é uma pessoa que não liga? Uma pessoa que não liga porque as pessoas pensam, uma pessoa que é livre daquele padrão da concepção do patriarcado, o que ela vai falar? Bem menos pressão social para se casar nos dias de hoje. Gente, isso daqui é o ponto-chave desse vídeo, tá? Até onde eu li, essa é a parte principal. Eu tô fazendo muita cerimônia aqui, mas é porque eu quero que vocês se concentrem, senhores. Essa parte é legal, olha só. Mas é essencial não encarar o romance como essa tarefa obrigatória que vocês precisam cumprir para avançar até o próximo nível. O que é complicado. Agora vem, hein? Segura. Se segura. Eu vou falar e eu quero que vocês comentem, tá? Eu não vou falar minha opinião. Comentem vocês para ver se está de acordo. Olha só. Há bem menos pressão social para se casar nos dias de hoje. Afinal, não precisamos mais de homens para conseguirmos cartão de crédito e gastar todo o nosso dinheiro em sapatos à la Harry Styles. É isso que ela fala. Podem... Eu vou ler de novo, tá, gente? Para quem chegou agora, olha só. Há bem menos pressão social para se casar nos dias de hoje. Afinal, não mais precisamos dos homens para conseguirmos um cartão de crédito e gastar todo o nosso dinheiro em sapatos, à la Harry Styles. Tá, é uma feminista. E é um livro aceitável, tá lá na Amazon. E ele diz que homens são predadores, pervertidos, psicopatas sexuais e que a mulher não precisa mais de homem, simplesmente porque agora ela consegue pagar as contas. E ela quer falar sobre amor, ela quer falar sobre relacionamento. É isso. Tá. Eu acho que eu não preciso continuar, né? Acho que já dá pra finalizar. Cara, se isso daqui não fizer qualquer cara acordar, sabe? Até um cara que se considera feminista, o cara ler, ouvir uma coisa dessa. E, no mínimo, se questionar, sabe? No mínimo, virar e falar assim, mas peraí, 2 mais 2 são 4. Essa feminista tá falando que homem só presta pra pagar as contas. E como agora ela consegue pagar, ela não precisa de homem. Qual a necessidade do homem? A sociedade seria melhor sem um homem. Homem é psicopata sexual. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu tô do lado errado. Não, mas eu quero comer ela. E como que eu vou comer ela se eu falar que ela tá errada? Não vai dar certo. Então, peraí, deixa eu fazer meu papel de lixo. Deixa eu fazer meu papel de cocô. De que não tenho neurônios o suficiente pra me abster dos meus impulsos sexuais e usar a razão. Bom. Então, eu quero continuar, velho. Desculpa. Desculpa, mas eu quero continuar. Tenho muitos crushes. Uma coleção de crushes que adoro e cultivo. Gosto de pensar que todos eles são um punhado de pedras preciosas que adquiri. A princípio porque eram bonitas, porque supostamente também possuíam propriedades mágicas. Eles me dão alegria em sua imensa variedade e ficam ótimos quando publicados no meu Instagram.
Então, gente, olha só. Ela tem muitos crushes que ela cultiva, tá? Vamos lá, que ela cultiva, que ela adora, que ela gosta de pensar que é um punhado de pedras preciosas. Eu gostei dessa fala dela porque é, lembra da objetificação das mulheres? Lembra que elas falavam assim? Homem galinha é tido como herói, mas mulher galinha é uma prostituta. Vocês se lembram disso? Acho que o jogo virou. Vai na internet falar que você é pegador. Vai falar que você coleciona mulheres. Vai, gente. Faz um teste. Gosto de pensar que são pedras preciosas que eu diria a princípio porque eram bonitas. Depois, porque supostamente possuem propriedades mágicas. Já repararam que mulher gosta muito de pedra, dessas pedras de energia, de esoterismo, de tudo que envolve essa. Até as questões de signo também, que. Já repararam isso? É muito de feminista, tá? Então provavelmente ela faz parte desse grupinho aí. É só uma observação para vocês entenderem o padrão, tá? Então, por exemplo, quando você, não sei, às vezes no trabalho, isso é muito útil, porque eu conheço pessoas de outras filiais de onde eu trabalho, por exemplo, eu viajo bastante. E aí, por exemplo, eu vou para São Paulo, Florianópolis, algum lugar assim, e tem uma delas que tem aquela, sabe aquele baúzinho de pedras, pedras coloridas que fala que é para dar energia? Então, quando você vê uma coisa dessa, você já sabe mais ou menos o perfil dessa pessoa, como essa pessoa pensa, como essa pessoa age. Então, esse tipo de informação aqui é muito útil. Você sempre tem que ligar uma coisa com a outra, sabe? De que, por exemplo, ela tá com pedras preciosas na mesa ali, porque ela tá falando de energia, ela acredita em signo. Peraí, não deixa eu comentar sobre política com ela. Aliás, você não deve nunca. Um conselho é esse, você não deve falar nunca, mas todo cuidado é pouco, gente. E mais ainda, você tem que ter mais cuidado com essas flags que vão aparecendo, tá? Vamos continuar. Eu sou o Morgan Freeman BR. Eu não tenho aquela voz, mas eu tô me sentindo. O Morgan Freeman da opressão, opressor, machista. Eu não posso falar essas palavras, senão vai cair a live. Ela pode falar no livro e a Amazon pode anunciar ele e vender, mas eu não posso aqui no YouTube, então cuidado, gente. E devido à falta de opções ou à naturalidade em controlar os desejos femininos, ou apenas a equivocada premissa de que mulheres são monogâmicas por natureza, a sociedade supõe que, velho, toda parte é pedrada, né? Mas é porque é muita red pill aqui. Se uma mulher tem um crush, ai meu Deus, ela vai atrás do crush e, por razões evolutivas, vai tentar se apoderar do esperma do sujeito e enganá-lo para que tenha um filho para criar pelo resto da sua vida natural. Isso não é um fato, né? Com um homem rico. Diga-se Neymar, Arnold Schwarzenegger e vários outros que eu não lembro agora, que a gente dá um Google aqui, pesquisa e acha. Não, imagina, elas não fazem isso. Pega a camisinha que tá lá. Tem um caso famoso aí, vocês vão lembrar da mulher. Eu não sei, não lembro de quem foi que ela foi. A empregada doméstica que até ganhou o processo. Ela foi lá ela teve relação sexual, foi lá na lixeira, pegou a camisinha, colocou e teve o filho, né? Bom, vamos continuar. Isso tudo foi para dizer que talvez seja mais saudável ter olha só, ter um monte de crushes para dispensar tamanha energia. Repetindo. Bem, isso tudo foi para dizer que talvez seja mais saudável ter um monte de crushes para dispersar tamanha energia. Então, o misticismo, né, que a gente estava citando, o esoterismo de energia que ela acredita e etc., pode ser verdade, pode não ser, não sei. Não sei julgar isso. Mas o fato da saúde física, sabe? DSTs, que se lasque, isso daí. O importante é ter saúde astral, né? Saúde astral. Pode dar para todo mundo, ela vai ficar mais saudável. E, geralmente as pessoas falam assim, essas pessoas mais esotéricas, inclusive, falam assim: quando você dorme com muitas pessoas, você atrai aquela energia. Não é bom você dormir com muita gente. Mas a nossa feminista pervertida aqui, quer dizer, progressista aqui, ela é diferente. Moving on. Vamos lá. Essa mira laser pode ser corrosiva, fazendo com que você invista intensamente naquela pessoa e nas narrativas que criou sobre ela. Mas amplia o foco para 50 homens gritando: eu sou um crush. Como no fim de Spartacus, e é a quantidade de energia divertida, atrevida e ótima que você gasta com cada um. E todo mundo vai embora feliz, e o Spartacus termina, certo? Amo pensar em meus milhões de crushes. Amo pensar neles como um pequeno grupo de operários a meu comando. Eu não tô zoando, isso aqui tá escrito no livro. Tá? Eu não tô brincando. Amo pensar em meus milhões de crush. Amo pensar neles como um pequeno grupo de operários a meu comando. É isso aí. Agora eu vou parar pra ler o comentário de vocês. Tá? Tirando o cabelo colorido, como saber que uma mulher é feminista? Cara, até porque é aquele negócio, a conservadora, ela é feminista. Então você pode ver a mocinha da igreja, eu percebo muito, olha só, tem algumas, inclusive no meu passado, tem uma delas que eu namorei, que ela é menina de igreja, etc e tal, eu tinha uns 17 anos, e ela sempre foi da igreja, tanto que o pai dela é pastor. E
atualmente eu vou no perfil dela, ela ainda se diz cristã evangélica, mas ela segue as páginas feministas. Então, assim, isso daí já prova, né? Isso daí já deixa claro. Esse livro estimula a mulher e aumenta ainda mais a hipergamia, sim? Sim. Mas o interessante, cara, é que o seguinte, elas vão postar ali, elas vão postar que estão lendo esse livro, elas vão falar que leem, elas vão ter a prateleira, mas elas não leem livro, tá? É muito raro. Elas pagam de intelectuais e elas não são, elas estão bem ali no mainstream, sabe? Elas têm aquelas destacadas que realmente lê, que conhece, mas se você for discutir o segundo sexo, por exemplo, com qualquer uma delas, elas não vão saber, tipo, citar os highlights ou alguma coisa assim, entendeu? Então, já era. Ah, tem uma parte legal que ela fala sobre Game of Thrones. Acho que vamos lá. Cara, isso daqui é muito bizarro. Amo pensar em países inteiros povoados por meus crushes. Virando página. Em algum lugar remoto, como as Ilhas do Faroé, meus crushes de suéter de tricô, bebendo café com canecas de cerâmica, exibindo um comportamento exemplar e, de algum modo, sempre ignorantes de que todos me conhecem. E ainda assim, eles têm que se sentir especial, sabe? De que ela fica só com ele e etc. Isso acontece com todo homem. Todo cara vai achar que ela tá muito afim dele, que ela não tem os contatos. Senhores, me desculpa, se você pegar o celular dela, vai ter um catálogo de álbuns de piroca de todo tipo, cor, tamanho que você imaginar, tá? É um fato. Os caras já, se ela é sem vergonha, os caras já chegam mandando a foto da rola e acabou, saca? E ela aceita, e ela acha bom, e ela manda da raba. Então, estejam cientes disso. Todo homem que tá com uma mulher, obviamente, ele acha que ele é o cara especial, que é o diferenciado, que ela realmente tá afim dele, que, nossa, eu vou fazer um joguinho ali com ela, etc. Mas não, tá? Você é só o da vez. Às vezes você tá se saindo melhor que os outros, mas qualquer vacilo, pisa fora da linha, senhor. Sai ali, dá um pouquinho, sabe? Ah, vamos sair pra jantar hoje? Ô, minha querida, não posso, eu tô estudando, amanhã cedo eu tenho prova. Ah, tudo bem. O que ela vai fazer? Ó, peraí, eu quero. Ela abre como se fosse um iFood, sabe? Peraí. Branco, pardo, negro, quero negro, entre 22 a 33 centímetros. Tá, beleza. Horário, deixa eu agendar aqui e tal. Pronto, só aguardar. 30 minutos, a rola tá na sua casa. É assim que funciona, tá? É o delivery. Continuando, moving on. Amo quando muitos de meus crushes aparecem em uma festa. Ah, não. Muitos crushes interagindo. É como as últimas temporadas de Game of Thrones, quando os preferidos dos fãs se encontram pela primeira vez. Só que, no caso, eu sou a única fã e talvez beijei todos. Então preciso que a trupe, com exceção de um, volte pra casa. Então, é isso aí. Pode acontecer. Olha só o que acontece hoje em dia. Acontece muito. É assim, ó. Você vai ficar com a guria. E aí, se você namorar com ela, você tem que ser muito ousado de expor isso no Instagram. Você expor nas redes sociais. Porque o que vai ter de nego falando assim, esse cara tá provando a minha... Vocês sabem, né? O que ele pensa. É isso. Então, meus caros, fiquem atentos, hein? Pra não pegar de tabela, tá bom? Certa vez dei uma festa com muitos crushes e um deles chamou o Uber Pool para ir embora. Olha só essa história que interessante. E quando o motorista encostou, um homem abaixou a janela e gritou: Blythe Robertson é o nome dela. Outro dos meus crushes. Então, assim, ela tava indo embora da festa dos crushes e até o Uber que ela pediu era um crush dela. Imagina se essa mulher casa. Se acontece o milagre dela casar, porque, pelo que eu vejo na conclusão dela, é que se aparecesse o príncipe encantado perfeito, que aceitasse pagar as regalias dela, aceitasse ser cuckold, certo? Isso é o principal, tá, gente? Você não pode ser opressor. Se você virar pra ela e falar assim, amor, você poderia não sair com outros homens? Você se importaria? Me desculpa, deixa eu me abaixar aqui, estou abaixo do seu nível, mas assim, poderia não sair com outros caras? Você é um opressor, me desculpe, você não se encaixa no perfil atual, tá? Me perdoe. Sem chance. Então, você provavelmente... Então aparece um cara que aceita. Ele fala, não, pode ter seus casos, etc. Eu sou cuckold, de boa, eu sinto prazer nisso, eu quero ver você com outros caras. Ele vai ver muitos exemplos, como esse daqui, de, por exemplo, qualquer lugar que ela tiver, vai aparecer caras falando, pô, já comi a mulher daquele otário ali, ó, mó vadia. Então, é isso aí, gente. Vamos lá. Eu voltei aqui sem querer. Cara, essa parte aqui é foda, hein? Essa parte aqui é foda, olha só. Recomendo fortemente crushes em número suficiente para que se encontrem na loucura da vida e caçem as próprias aventuras. Mas não conheço milhões de crushes, você pode dizer, de olhos fechados, batendo a cabeça numa parede repetidas vezes. Até porque, olha só o que ela tá falando, nem todas as mulheres são tão vadias como ela, tá? Ou às vezes não tem oportunidade de ser. Então, nesse caso, ela pede para você ouvir esse seguinte conselho dela. Na abordagem mais generosa e franca do universo, todo mundo é atraente e somos apenas cães tentando o nosso melhor. Todo mundo pode ter um universo inteiro dentro de si e você consegue fazê-los falar através do que realmente gostam.
Todo mundo, exceto Jason Segel. Deve ser alguma trocadilho interno, alguma coisa, alguma pessoa que ela citou e eu não conheço. Se prestar atenção, um monte de gente é interessante de um jeito meio... Talvez devêssemos enroscar nossas línguas. Cara, tudo pra ela é crush, ela tem que ficar, ela tem que ter uma relação com essa pessoa. Essa mulher é doente, velho. E ainda mais com quem ela considera, como ela mesma disse, a maioria são psicopatas sexuais. Ela é masoquista? O que ela é? Ela é retardada? Ela é louca? Se eu descubro que uma pessoa ela tem a possibilidade dela me roubar, eu não vou vacilar com a minha carteira, sabe? Eu não vou vacilar com ela na minha casa. Se eu souber que essa pessoa é uma possível estupradora, eu não. Meu, sem chance. Moving on. Não é sobre você. Esse é o nome do próximo capítulo. Não é sobre você. Olha só, que legal. Ela te impacta, gente. Ela te deixa por dentro. Deus, que livro, que livro. Eu sou um outro cara. Vocês não estão vendo, mas eu tô emocionado, tá? Eu tô emocionado. O mais bacana é ter crushes é que o sentimento não tem nada a ver com um objeto de afeto. Desculpa, meus queridos crushes. Como é verdade para absolutamente tudo na minha vida, isso tem a ver com Blythe Robertson. Olha só, ela é narcisista. Olha só, que novidade. Não tem nada a ver com eles, tem a ver com ela. Foda-se os sentimentos deles. Foda-se quem eles são. Que se lasque quem são eles. Tô nem aí. O que importa é ela, tá? O que importa é ela. Não a adolescente chamada Blythe Robertson, que me segue no Instagram e é muito mais gata e rica do que eu. Ou seja, ela tem outra pessoa com o mesmo nome, que ela conhece, inclusive. Basicamente, crushes são energia amorosa interior, cuja chave do acesso é a ideia de que faz da outra pessoa. É uma energia amorosa potencial, ao contrário da energia amorosa cinética de um relacionamento que realmente existe. Então, vamos procurar mais highlight, porque a leitura é chata, então vou tentar achar as partes, entre aspas, interessantes. Cara, tem uma parte aqui que ela cita de um carinha que ela gostava. Eu acho que pode ser interessante. É longo, mas eu acho que pode ser interessante porque vocês vão entender como funciona quando um cara ignora a mulher, e ele não dá a mínima pra ela, e ela se apaixona por ele e lembra dele 16 anos depois, e quando o cara, ele fica na dela, tá? Então, assim, eu acho que pode ser interessante isso daqui. É aquele modus operandi totalmente sem noção, ridículo que qualquer mulher tem. Infelizmente, é algo incontrolável, é impulsivo delas, que poderia ser bem trabalhado caso ela tivesse... No caso aqui, ela tem consciência disso, mas ela não faz a mínima questão de mudar isso nela. Tá? Ela aceita. Mas, vamos lá. Nenhuma experiência em minha vida jamais vai se equiparar a tensão sexual das excursões de ensino fundamental. Ensino fundamental. Você vai ter tensão sexual e ensino fundamental na mesma frase, tá? Mas é dita por uma mulher. Senhores, é dita por uma mulher. Estejam cientes disso, não tem problema. Continuando. Então, vocês viram o padrão dele. Enquanto eu cursava o primeiro, tinha um quê de artista, primeiro trombonista na banda da escola, mas também era bem convencional. Em outras palavras, era meu número. E eu ainda não sabia disso, porque ainda não tinha um número. Kyle criou o meu número. Quando eu conheci, eu não entendi o que me pegou. Apenas me achei obcecada por Kyle. Seria uma característica minha pelo resto da vida. Então, por ela, inclusive, tá citando isso no livro. Vocês podem ver que, sim, é um livro gringo, tá, gente? A autora, ela é americana. Meu objetivo não era exatamente seduzir o menino, porque eu tinha 11 anos. Olha só, 11 anos. Lembram do que ela usou? Tensão sexual, ensino fundamental, beleza? 11 anos e nenhuma sexualidade. Nem mesmo conseguia pronunciar a palavra sutiã em voz alta, e se Kyle tivesse me beijado, com certeza eu teria chorado sob a carga sensorial. E, em vez disso, meu objetivo era, absorver toda a liberdade de Kyle em meu corpo. Beleza. Tá bom. Eu não atuava de um lugar de poder. Ela gosta de deixar isso enfatizado, porque ela era mais nova, ela era de um grau bem mais abaixo que o dele, então ela não estava no poder. É mais ou menos quando você vê uma mulher de classe, por exemplo, eu tô no primeiro ano colegial e tem uma mulher do terceiro ano colegial. Obviamente ela tem mais poder sobre mim, sabe? Ela vai, se ela quiser chegar em mim e me deixar louco, ela consegue fácil. Porque ela é mais inteligente, ela é mais experiente, etc. É isso que ela quis dizer com isso. Mas nós, homens, não damos a mínima pra isso, velho. Não damos a mínima, a gente quer que ela faz isso mesmo. Me oprime, sua cachorra. Por favor. Bom, continuando. Em vez disso, meu objetivo era, absorver toda... Beleza, já essa parte. Poder... Estava tão hiperativa que eu literalmente marchava pelos corredores com minha melhor amiga, Ariel, que tocava na banda marcial comigo e com o Kyle. Eu era uma sabe-tudo, uma constante busca por perguntas. Não, você é só uma feminista desde que você nasceu, que acha que é inteligente, escreve essa bosta e acha que é uma sabe-tudo. Sabe aquela menininha chatinha que levanta a mão toda hora? O professor tá lá na sala de aula e... Ai, nossa, eu preciso me aparecer, eu preciso falar que eu quero isso. Ai, cara,
ninguém quer saber se você é inteligente, ninguém quer saber, deixa o professor dar aula. Vocês devem ter experiência com isso, sabe? De que você tá lá na aula, o professor tá explicando uma coisa, ela fala uma coisa totalmente sem necessidade, que o professor tá falando, mas ela precisa confirmar o ego dela, de que ela sabe tudo. Então, ela é aqui. Provavelmente você deve ter uma amiguinha que estudou com você no fundamental e ela era uma sabe tudo, entre aspas, e ela fazia isso. E provavelmente ela vai ler esse livro, ou ela escreve esse livro, ou ela é assim. Continuando. Era uma sabe-tudo em constante busca por perguntas. Um dos meus looks preferidos, blusa e calça boca de sino, ambas rosa bebê. Nossa, devia ser lindo. Quase andando sozinho, até que uma amiga descolada de Kyle, uma veterana chamada Kate, comentou: "Ah, que fofa, mas estou muito velha para usar esse tipo de coisa." Ou seja, deu uma tiradinha inocente nela, né? Aquelas excursões de ônibus proporcionaram um ambiente controlado onde eu podia me entregar àquele crush gigante e ferrenho. Ó a imagem de Superman, sabe? O cara era alto, era mais velho, poderoso. Então, continuando. Eu sentava o mais perto possível de Kyle, mas não ao seu lado, porque a quem eu pensava que era B, quem eu pensava que era, e B, acabaria explodindo se me sentasse colado por ele por 1 hora. Com frequência, eu me sentava no lugar que era à sua frente e virava a cabeça sem parar a fim de fazer um comentário. Ou às vezes escolhia um assento do outro lado do corredor e tentava parecer descolada, sentada de forma relaxada, ou no pior dos casos, às vezes sentava em 2 lugares, à frente e na diagonal, desesperadamente inclinada no corredor para chamar a atenção de Kyle, enquanto Ariel jogava partes do meu material escolar pela janela, uma vingança por eu ter conquistado o melhor assento, desculpa. Eu ficava inteiramente aberta e magnetizada durante cada segundo de cada daquelas excursões no ônibus. Sério, eu jamais experimentei nada parecido. A analogia mais aproximada que eu consigo pensar é o modo como as estrelas do rock descrevem a sensação de se apresentar ao vivo. Conectividade total e poder. Como se apenas no palco vivenciassem a própria plenitude. O foco era tão preso ao momento que, com frequência, não conseguem se lembrar dos shows em detalhes. Ou seja, algo que é semelhante ou porque já se passaram dezenas de anos. Talvez não consiga me lembrar muito bem dos meus passeios de ônibus com Kyle. Justamente por ter sido vários anos, né? Continuando. Mas me lembro disso. Antes dessas excursões, de algum modo, eu coloquei um pequeno hipopótamo de pelúcia. E no ônibus, Caio fingiu se apaixonar pelo hipopótamo. Então, o bicho se tornou meu objeto inestimável para mim. E eu ainda o tenho. Está no porão do meu pai. O que eu não lembro quase nada de concreto sobre Caio. Eu não consigo evocar alguma coisa sobre sua personalidade. Talvez porque ninguém tem a personalidade no ensino fundamental, especialmente garotos. Mais uma vez, né, aquele shame. Ninguém tem personalidade, mas especialmente garotos. Então, é aquele negócio. Sempre que ela fala assim, de alguma coisa no coletivo, ela sempre vai criticar o masculino enfatizado, tá? Vocês perceberam isso, mas eu vou colocar isso mais. Não sei ao certo o que aconteceu com ele depois da formatura da nossa escola. Pode ter cursado o ensino médio, e eu não tenho nenhuma recordação. Caio ocupou parte significativa dos meus pensamentos quando eu tinha de 11 para 12 anos. Hoje em dia ele é muito difícil de ser encontrado no Google, mas isso não me incomoda. Agora, a parte que eu marquei o highlight. Tudo isso que eu falei foi para marcar esse highlight. Olha só. O que importa é o modo insano como o Caio me fazia sentir. Ser obcecada por ele foi a introdução e sentimentos obsessivos românticos, olha só, sem qualquer reciprocidade ou até mesmo possibilidade de reciprocidade. Então ela percebeu que não tinha nenhuma chance com ele. Ela não tinha retribuição amorosa, ela percebeu que o cara não dava a mínima pra ela, e ela assume aqui que isso que fazia ela sentir o que ela sentia. A atração que ela tinha por Caio era justamente isso. Entendeu? 11 anos. O cara tá citando aí bem. 11 anos. Eu vou repetir essa parte, tá, gente? Porque toda essa parte final que eu li foi pra chegar nessa parte, tá? O que importa é o modo insano que Kyle me fazia sentir. Ser obcecado por ele foi minha introdução a sentimentos obsessivos românticos, sem qualquer reciprocidade ou até mesmo possibilidade de reciprocidade. Isso me ajudou a entender que, especificamente, me atraía em Kyle que, em geral, me atraía pelos próximos 700 anos da minha vida. Ele era um garoto bem real, vivo, respirante, mas que também um quadro em branco pelo qual eu descobri um monte de coisa. O que ela quer dizer em quadro em branco aqui é porque lembra que ela falou que não conhecia a personalidade dele? Ele era um cara misterioso, até porque principalmente garotos não tinham personalidades quando estavam mais novas no ensino fundamental. Então, é isso. Elas gostam do desconhecido, do que... Lembra que todo mundo fala aqui? Gente, quando você falar que gosta da garota, já era. Lembra do Nessahan Alita? Que já tá desatualizado, inclusive, mas ele fala isso daí no conteúdo, nos livros dele. Não fica falando que eu te amo. Ela já te conhece. Tá? Ela já te conhece, já era, GG, acabou. É isso, ela gosta de fortes emoções. Nada desse negócio de, eu
Eu vou fazer declaração pra ela. Vocês lembram que antigamente tinha aquele carrinho de aniversário de namoro, que vinha tipo uma vanzinha com som alto e fazia a guria passar uma puta vergonha? Vinha um narrador com um buquê de flores, entregava pra ela e ela fingia que tava emocionada. Então, não façam isso. Não façam declaração no Instagram, tá? Não façam. Ah, agora ela vai falar sobre os... Porque ela falou dos mais novos, né? Agora ela vai falar dos adultos. Crushes adultos em um estágio bem inicial são similares àqueles da escola fundamental. Ou seja, se ela falou que os crushes, por exemplo, se os garotos da época do fundamental, mais cedo, vocês lembram? Ela falou assim que eles não tinham personalidade. Vocês lembram? Eles não tinham personalidade. Aí ela vira e fala: crushes adulto em um estágio bem inicial são similares àqueles da escola fundamental. Ou aos crushes em celebridades. Se tudo que você sabe sobre a nova Paixonite é como aquela é escancarada, engraçada, parece com Jack Antonoff, esse crush também funciona com aquela tela em branco da qual você projeta qualquer coisa. Então ela tá falando simplesmente sobre aquela questão de que a personalidade que ela não conhece, blá blá blá, porque ela tá falando do quadro em branco, entendeu? Então é aquele negócio, é o mistério. O mistério atrai a mulher. Seja, ó, meu conselho, PUA. Vamos lá, Lion PUA Speaks. Seguinte, pessoal. Sabe aquela gata que você quer conquistar? Eu vou tentar fazer uma voz mais misteriosa. Aquela gata que você quer conquistar. Aquela gata que você tá afim. É o seguinte, cara. Seja misterioso, não entregue pra ela. Não seja... Não seja qualquer um, seja novidade. Tenha sempre novidade, mantenha ela interessada, intrigada. Não diga onde vocês vão, simplesmente a leve. Não fale que você acha ela atraente, simplesmente deixe ela perceber que você tá afim, sem dizer uma única palavra. Bom, chega, vamos continuar. Depois eu continuo com o meu PUA, tá? O próximo capítulo que eu vou continuar, não hoje, óbvio, porque, gente, vamos ver quanto tempo aqui de live. 1h34. Seguinte, olha o nome do título. A Louca dos Relacionamentos. O que será que vai vir por aí, hein, gente? O que será que vai vir? Não tem nenhuma musiquinha aqui daquelas de... no próximo episódio. Mas, senhores, o título é A Louca dos Relacionamentos. Se até agora ela mantinha uma sanidade, era uma reflexão, sabe? Agora você imagina quando ela assume a sua loucura. E eu tô vendo aqui algumas partes que eu até marquei. Bom, eu vou ler só uma parte aqui pra vocês. Só uma parte, tá bom? Que ela parece interessante. É um livro sobre como o conceito moderno de beleza corrobora um sistema patriarcal que oprime as mulheres ao convencê-las de que precisam alcançar um ideal impossível de beleza, que é completamente desassociado com a realidade e calcado na supremacia branca. Bom, não é isso que eu vejo quando elas estão comentando: ai, Caio Castro, me come, me engravida. Ai, Chris Hemsworth, por favor, minha mãe quer ser sua sogra. Não é isso que eu vejo, né? Tá meio contraditório isso daí. Então, assim, o padrão de estética só deve ser aplicado pro homem. Ou seja, você vai ter que malhar. Ó, outra coisa, gente. Se você tiver menos de 1,80 m, já era. Desiste. Tá? Desiste. Junta dinheiro, compra o iPhone, se vira. Tá? Não adianta. A não ser que você queira uma 3/10, porque os padrões dela estão muito exigentes. Então, o que antigamente teu pai, teu avô conseguia uma milf massa 7, 8 e ele sendo tipo 5, inverteu, tá? A pirâmide tá invertida. Então, é isso daí. É igual o cara falou, é só usar salto. Ai, ai. Então ela vira e fala assim: é completamente desassociado da realidade, calcado numa supremacia branca. Você sabe? Coisa de garota. Agora, um highlight. Satisfazer ou não os punitivos padrões de beleza da nossa cultura determina se as mulheres vão conseguir empregos, encontrar o amor ou se serão tratadas com gentileza por estranhos. As mulheres são duramente policiadas e punidas se não se adaptam. Mas se o fazem, são chamadas de frívolas, superficiais, egoístas e inseguras. Insira aqui seu insulto predileto. O caminho reservado às mulheres é estreito, quase inexistente, e a jornada requer consciente e atenção constantes. É isso. Eu vou concluir por aqui, tá, gente? A gente leu... Eu li 50% dele. Gente, isso daqui... Eu não posso falar pra vocês que é surreal, sabe? Eu não posso virar pra vocês e falar, gente, isso aqui é anormal, isso daqui não, é o padrão. E acostumem-se. É igual eu falei pra vocês. Se você tiver com 50 anos, todos os boomers que você conhece hoje já terão ido embora. Então os padrões vão daqui pra pior. Nós, vocês, a gente é como se fossem os judeus fugindo dos egípcios ali, sabe?
escondidos e se refugiando para não ser mortos, porque é o que vai acontecer. As nossas ideias, os nossos conceitos, eles terão que ser escondidos. Caso contrário, eu não teria que usar um avatar de um leão retardado, zaroio, fodástico ao mesmo tempo aqui, tá? Falando com vocês, olhando no fundo do olho de vocês, com a boca meio aberta, querendo pagar de Shed. Então, é isso, senhores. Aguardem, vamos ver. Porque às vezes a gente vira e fala que, não, com o tempo as coisas vão mudar, a bolha misândrica vai estourar. Eu não seria tão positivo assim. Eu não seria tão positivo. Tá?